Boa noite, pessoal. Como vocês já sabem, nosso tema é resoluções das organizações. E a gente, para aprofundar mais nesse assunto, a gente procurou uma entrevista com um especialista na área, professor Valdecir Veloso, mestre em Sociologia das Organizações. Tudo bom, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A princípio, a gente vai começar a falar sobre o que é conflito nas organizações. Perfeito. Eu penso que falar sobre a questão do conflito, né, ela parte de um pressuposto moral. Por que de um pressuposto moral? Porque o conflito significa a convergência ou a divergência de ideias. Ideias que significam ideias que são movidas por algum tipo de interesse. Desta forma, todos nós humanos somos movidos por algum tipo de interesse. Sendo assim, no campo das organizações, é inevitável, como em qualquer relação, mas daí que propriamente que é o objetivo da nossa conversa, quando falamos das organizações, é inevitável que exista o conflito. Agora, o que é importante nós ressaltarmos, Juliano, é que tipo de conflito nós estamos pensando. Ele pode ser um conflito positivo, enquanto divergência de ideias, porém a capacidade de perceber o que há de positivo nas diferenças, e é um conflito que é o ser contra por ser contra, que ele tem uma vertente um pouco mais destrutiva, pessimista, e que daí é muito prejudicial no campo das organizações. Correto. Esses conflitos positivos, eles seriam o que, mais ou menos assim? Isso. Hoje tem um dado muito recente do Ministério do Trabalho que é bastante surpreendente, Juliano, e que mostra a importância, e inclusive parabenizar vocês pela temática escolhida, né, que o Ministério do Trabalho fez uma pesquisa recente, publicada inclusive na Folha de São Paulo há uns 40 dias mais ou menos, que eles queriam perceber, notar qual era o principal motivo em que as pessoas pediam demissão. E o resultado foi extraordinário, Juliano. Isso foi extraordinário porque é o seguinte: se imagina que as pessoas pedem demissão, primeiro fator, ganha pouco, né? E esse fator ficou em terceiro lugar. O segundo fator, algum tipo de pressão, algum tipo de assédio moral dos superiores. Esse ficou em segundo lugar. O que ficou em primeiro lugar, que leva as pessoas que têm levado nos últimos anos a pedirem demissão, está relacionado a conflitos pessoais dentro do ambiente de trabalho. A pessoa não consegue se envolver com os outros funcionários da empresa, com o chefe. Isso, perfeito. Aí é uma dificuldade importante, que é algo fundamental que nós temos que estar discutindo hoje no campo das organizações, que é a questão que vai além do conhecimento. Então, o profissional saber bem aquilo que ele tem que fazer. Só que isso já não é mais suficiente. Hoje, o mercado, nós estamos vivendo uma crise que é uma crise de gerenciamento de conflitos. Gerenciamento de conflitos que está ligado à ideia de como eu vou trabalhar, ou seja, desenvolver ali a minha função, e com pessoas que eu gosto bastante, que eu tenho afinidades afetivas ou não, e com pessoas que muitas vezes nós não gostamos muito. Porque às vezes, Juliano, você trabalha com alguém que você não gosta muito, mas ele é um excelente profissional. Isso tem em todos os lugares. Né? Perfeito, isso tem em todos os lugares. Agora, por que eu reforço a importância da temática que vocês estão abordando? Porque é o seguinte: nos outros âmbitos das relações, nós temos o privilégio de escolher. Por exemplo, você não vai numa festa e convidar alguém que você não gosta para ir numa festa com você. Né? Você não vai namorar alguém que você não gosta, e assim por diante. No campo do trabalho, a problemática ela é mais séria, porque nós não temos esse poder de ficar escolhendo com quem nós vamos trabalhar. Né? No campo das organizações, o que se precisa é preparar as pessoas, e por isso a importância de estar fazendo esse tipo de discussão que vocês estão promovendo, que nós precisamos também, as universidades precisam fazer isso, os estudos, as pesquisas precisam se dedicar um pouco mais sobre isso, para perceber que nós precisamos refletir sobre a importância das relações no âmbito do trabalho. Se as pessoas estão em primeiro lugar,
estão pedindo demissão e grande parte delas tinham bons salários em relação ao mercado. Então isso significa que bons profissionais estão abandonando suas carreiras ou prejudicando suas carreiras simplesmente porque elas não foram preparadas para vivenciar essas relações de conflitos, que são diferenças de ideias, que é normal, nós pensamos diferente, nós somos pessoas diferentes. Agora, pensar diferente não significa, Juliano, que eu não possa respeitar suas ideias, né? E eu penso que é nesse campo que as organizações precisam ter um pouco mais de preocupação. Professor, como resolver esses conflitos dentro da organização? Isso passa a ser hoje, Juliano, um dos grandes desafios, né, nós falamos assim, das organizações. Porque se nós chegamos à conclusão, e as pesquisas têm nos mostrado isso, que um grande número de pessoas, muitas pessoas estão deixando, e bons profissionais, deixando as suas carreiras movidas por conflitos de relações afetivas, pessoais, isso significa que nós precisamos começar a trazer para o espaço da instituição escolar, instituição de ensino, retomar isso nas nossas famílias, a importância de trabalharmos com os nossos jovens e com as nossas crianças, desde pequenos, a importância de trabalharmos os momentos dos fracassos, né? As situações de fracasso, porque na verdade, Juliana, nós não somos preparados para sobrevivermos a questões de frustrações. Então, a resolução dos problemas, né, eu costumo dizer na verdade não existe problemas, existem possibilidades de melhorarmos, né, mas as possibilidades de melhoria só acontecem quando as pessoas já estão preparadas para suportar essas situações de conflitos, né? Então, essas situações e desde as situações mais simples, Juliana, de resolver problemas pessoais, há situações mesmo de convivência, de trabalhar junto com pessoas que às vezes não temos tanta afinidade assim, né? E andando pelas empresas aí, que você sempre está dentro do meio aí, já teve algum problema desse que você conseguiu solucionar? Sim, vários problemas. Eu vou contar duas situações, uma pessoal, né, e outra do mundo mais corporativo. Como eu tenho a possibilidade de viajar bastante pelo Brasil, em algumas empresas, em aulas de pós-graduação, e uma circunstância que eu fui viajar, tinha aula no sábado, e viajei na sexta-feira um pouco com pressa, arrumei minha mala meio rápido, e aí viajei 400 quilômetros, cheguei no hotel, fui pro hotel, tomei banho, a hora que eu fui arrumar minha roupa, eu não tinha colocado calça. Tinha colocado uma calça para eu dar aula, e eu tinha que dar aula no outro dia. Coloquei roupa, é uma situação problema. Uma situação problema. Detalhe, era uma cidadezinha pequena, de 2.000 habitantes, e já era 23h15 da noite. Então, uma situação problema num caso específico. Ou seja, qual que é o primeiro passo? Diante da situação problema, a primeira coisa que você precisa fazer é se afastar dela. Se afastar dela. Ou seja, para que nós possamos ver mais amplo, você precisa se afastar um pouco. Você não consegue ver um pouco de tanto calma. Muito calma e ver as possibilidades de resolução. Primeiro passo, possibilidade de resolução. Primeiro passo, liguei para minha esposa, evidentemente. Né? Por quê? Porque você tem que trabalhar com possibilidades de alguém que ajude, que pense diferente a mesma situação. Então, muitas vezes o problema nosso é queremos resolver as coisas sozinhos. Nós não precisamos. Né? E aí que surgiu a primeira ideia. Falei, bom, eu vou descer e vou conversar na portaria. Né? Vou ver com o porteiro, pegar uma calça do porteiro, alguém, vamos conversar. Né? E desci na portaria do hotel. Falei, ó, se você pegar minha calça, tem que dar aula amanhã, 8 horas da manhã. Falou, o comércio só abre às 9, professor. Mas vamos pegar a lista telefônica aqui na cidade e vamos ligar nas lojas. E se alguém abre a loja para te atender. Enfim, Juliana, vou resumir para você. Ligamos na quarta, na quinta loja que nós ligamos, falou um cliente aqui do hotel, tá? O cara foi lá, abriu a loja, eu fui lá comprar uma calça meia-noite e 5, né? E para ele dar aula no outro dia. Uma situação simples, uma situação problema. Então, o que possibilitou, ou seja, diante de uma situação de problema, uma situação de conflito,
A primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar manter a calma e ver as possibilidades de resolver. Nunca trabalhar com uma única possibilidade de você resolver um problema, mas com várias possibilidades de resolvê-lo. Então isso significa o quê? Isso significa que nós não podemos querer fazer isso sozinhos. Essa foi uma situação pessoal, individual. Uma outra situação bastante conflitiva, que é muito comum nas empresas, Juliana, se dá por uma coisa muito simples. Na empresa, nas instituições, nas organizações, o trabalho é trabalho em equipe, né? O trabalho, o sucesso é sucesso da equipe. Não tem mais aquela ideia, né? O trabalho por projeto, dos projetos na empresa. Se aquela ideia, o projeto deu certo porque o Juliano fez. Não, se deu certo é porque muitas pessoas fizeram. Eu tenho percebido nos meus contatos que eu tenho feito, que uma das coisas que mais tem dificultado, é o andar de projetos ou o trabalho por equipe nas instituições, é o fato de as pessoas não conseguirem fazer bem a diferença entre divergência de ideias e divergência de pessoas. Nós, Juliana, eu posso ter divergência de ideia com você. Que é mais fácil resolver de ideias do que de personalidade. Isso, perfeitamente. Porque a divergência de ideias, Juliana, nós debatemos aqui, terminou aqui o debate, acabou o problema. A divergência de pessoas, não. A divergência de pessoas, ela gera ressentimentos. E quando isso é traduzido para o mundo corporativo, os problemas são muitos. Porque daí, na empresa, eu trabalho com você, sou contra os seus projetos, sou contra a sua equipe, as propostas que você tem, simplesmente porque eu tenho uma divergência pessoal. Esse eu entendo que hoje é um dos grandes problemas no mundo corporativo. Ou seja, se é um problema, nós já temos que pensar o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Nós temos que começar a preparar as pessoas a essa questão. As resoluções de problemas, preparar as pessoas a trabalhar com situações de fracassos. Ou seja, na vida não vai dar tudo certo. Algumas coisas não vão dar certo. E o que nós vamos fazer que vai dar certo? Vai ligar para o pai, vai chorar, vai ligar para a mãe, vai fazer o quê? Muitas vezes não vai dar. Você vai ter que resolver sozinho, né, Juliana? Você vai ter que resolver sozinho. Então eu penso que uma das saídas, Juliana, é nós termos a preocupação nas nossas empresas, nas nossas instituições, em oportunizar espaços de trabalhar isso com a nossa equipe. Muito obrigado, professor, por ter disponibilizado o seu tempo. Eu agradeço, Juliano, o convite, agradeço toda a equipe, parabenizo a professora e vocês pelo oportunizar um debate como esse. E, como vimos, né, o debate poderia ir longe ainda, mas é justamente esse o objetivo. Horas e horas. Com certeza, mas esse era o objetivo, né, Juliano? Eu que agradeço vocês e agradeço a equipe pelo convite e a confiança. Valeu, galera. Até mais.